todos. Eu sou o Erasto de Brasília. E eu sou Jaqueline de São Paulo. E aqui estamos representando o Comitê Gestor da Nascente Escola da Cidadania Gineta Cagliari. Sejam bem-vindos. Desde já, queremos agradecer a presença de vocês aqui na Mariápolis Santa Maria, em Garaçu, no estado de Pernambuco. Neste momento, são muitas as pessoas, grupos e comunidades que acompanham à distância esta atividade por meio da transmissão via internet. Já temos conhecimento de alguns pontos de conexão, na Mariápolis Gineta, em Brasília, Taguatinga, Salvador, Ilhéus, além de outros. Hoje é um dia muito especial para todos que participam e ajudam a construir coletivamente o movimento dos focolares no Brasil. Estamos todos muito felizes porque começamos a viver hoje uma nova etapa, resultado de um empenho de muitos que trabalharam para que chegássemos a esse dia especial, em que damos início ao funcionamento da Escola de Cidadania Gineta Cagliari. São muitas as razões que justificam o compromisso do movimento dos focolares para a criação de uma escola de cidadania. Uma pequena cronologia pode nos ajudar a compreender esse esforço. Em 26 de setembro de 2014, quando os participantes da Assembleia Geral da Obra de Maria foram recebidos pelo Papa Francisco, 3 pontos fundamentais foram indicados como apelos ao movimento dos focolares: contemplar, sair, fazer escola. Contemplar as maravilhas do amor de Deus e viver imersos na multidão, em comunhão e fraternidade com os irmãos. Sair para caminhar e semear sempre de novo para o que devemos nos tornar peritos, a arte do diálogo. Fazer escola para formar, como exige o Evangelho, homens e mulheres novos. Em 28 de setembro de 2014, ao término da Assembleia do Movimento, também um apelo geral foi lançado a todos os que participam dessa aventura, sonhada por Chiara Lubich. Para os próximos 6 anos, fomos chamados a que saiamos juntos e devidamente preparados para cumprir o apelo feito pelo Papa Francisco. Nesse mesmo ano de 2014, em março, quando da visita de Emaús ao Brasil, por ocasião da jornada do Anhembi em São Paulo, um grupo começou a pensar na criação de uma escola que pudesse enfrentar o desafio da formação básica de cidadania, tendo como inspiração a escola social dos anos 80 a 90 e a escola Civitas dos anos 2000. Esse momento de presença da presidente do movimento no Brasil antecedeu mesmo aquele do término da Assembleia, que confirmou a inspiração desse grupo de brasileiros. Na sequência, em 2015, houve um encontro realizado na Mariápolis Gineta, do qual emergiu um primeiro esboço de uma escola de cidadania e do funcionamento de um curso a partir do esforço das pessoas ali reunidas. Em 2016, na Mariápolis Glória, um grupo ampliado aprofundou a proposta da escola, a sua identidade, seu programa, seus cursos e temas, sendo indicada uma comissão para apresentar um projeto ao Conselho do Movimento dos Focolares, que, aprovado, transforma-se agora em realidade com a realização da sua primeira atividade. A Escola de Cidadania Gineta Cagliari quer participar desse esforço coletivo de estarmos oportunamente preparados, o que exige sermos organizados, estarmos dispostos com antecedência, prontos e aptos para cumprir o apelo de que saiamos para a tarefa que somos chamados a alcançar, a de construir a humanidade nova, objetivo inscrito e anunciado pelo Evangelho e inerente ao carisma da unidade. As evidências de que a sociedade na qual nos incluímos está carente de formação básica de cidadania são muitas
e dispensam ser apresentadas. Construir cidadania nesse meio implica proporcionar ambientes formativos capazes de oferecer uma compreensão mais completa e crítica da realidade, para que as pessoas se sintam aptas a reunir informações indispensáveis para a sua caminhada pessoal e coletiva e que suscitem uma intervenção positiva e transformadora no contexto em que vivem. É nesse programa que se inscreve a ação do Movimento dos Focolares, que agora se inicia propondo-se a ser um espaço de diálogo e reflexão sobre as realidades humanas. A Escola de Cidadania quer realizar esse intento com um diferencial que está presente nos seus conteúdos, na sua metodologia, uma vez que um e outro são iluminados pela cultura da unidade que o carisma de Chiara exprime. Na proposta da Escola de Cidadania, não há uma preocupação com a institucionalidade como pessoa jurídica. Ela é uma ação do Movimento dos Focolares, um programa em constante atualização, aberto às adaptações que advierem de seu funcionamento, e importam mais os processos educativos e pedagógicos do que o aspecto organizacional ou jurídico. Nós desejamos que a Escola de Cidadania desenvolva atividades de amplo alcance, acessíveis por meio de diversas estratégias pedagógicas, como conferências, palestras, seminários, painéis, debates, oficinas, e mesmo processos formativos mais estruturados, como cursos de curta, média e longa duração, presenciais, semipresenciais ou à distância, sempre que possível, utilizando e explorando as tecnologias de informação e comunicação, para permitir maior abrangência de participação, maior alcance e formação de um acervo que possa ser colocado à disposição do movimento. São muitas as possibilidades de temas serem abordados pela Escola de Cidadania, mas eles serão sempre definidos de acordo com as demandas que venham de diagnósticos da realidade social e do próprio movimento. Preliminarmente, podemos citar a arte do diálogo, antropologia, migrações, interculturalidade, a cidade como espaço de cidadania, política e fraternidade, o poder da mídia, a natureza civil e política da fraternidade, elementos históricos da formação da nação brasileira, doutrina social da Igreja, encíclicas e exortações apostólicas do Papa, dentre outros. A escola propõe-se a atuar voltada para um público do movimento em geral, para os agentes que atuam especificamente em iniciativas políticas, sociais e culturais, e para pessoas que não participam do movimento, mas que demonstrem interesse nos processos formativos oferecidos pela escola. Para fins de organização das ações da escola, ela conta com um comitê gestor indicado pelos responsáveis nacionais do movimento, com representação das 5 regiões geográficas do Brasil, uma secretária e também pelos 2 encarregados nacionais pelo aspecto da espiritualidade relacionada aos estudos e à sabedoria. Os desafios a serem enfrentados por essa nascente Escola de Cidadania de Neta Cagliari são muitos, sem dúvida. Devemos enfrentá-los, contorná-los e superá-los com espírito de fraternidade, que, nas próprias palavras de Chiara Lubich, nos oferece possibilidades surpreendentes. Por exemplo, ela permite compreender e fazer seu também o ponto de vista do outro, de modo que nenhum interesse, nenhuma exigência permaneçam estranhos. Os desafios e os problemas a serem vencidos e superados não serão um fardo a ser carregado, porque, como expressou Santa Teresa d'Ávila, a quem Chiara tanto admirou, se nós estivermos no amor, faremos muito e sem fadiga. A atividade inaugural da Escola de Cidadania, Gineta Cagliari, será uma conferência magna. Desde o início, o grupo de trabalho que elaborou o projeto desta escola sonhou com a possibilidade que essa conferência fosse proferida pela focolarina e socióloga Vera Araújo, pela sua reconhecida contribuição ao aspecto do estudo e da sabedoria no âmbito do movimento dos focolares.
Quiseram os caminhos de Deus que Vera estivesse de volta ao Brasil, depois de muitos anos dedicados ao Centro Internacional de Estudo da Escola ABA, como corresponsável pelo Centro do Diálogo e do Movimento dos Focolares com a Cultura Contemporânea, como professora e pesquisadora do Instituto Sofia em Lopiano, e sendo ainda coordenadora da rede social de pesquisadores das ciências sociais, Social One. Vera Araújo pesquisa há vários anos temáticas ligadas à fraternidade, à cultura contemporânea e à sociologia. A conferência magna com que nos brindará a Vera Araújo tem como título Escola de Cidadania, Formação para a Arte do Diálogo, Método, Conteúdos e Lugar de Conhecimento. Durante a conferência, como já foi informado, receberemos perguntas dos participantes dirigidas a Vera Araújo, exclusivamente sobre o tema por ela desenvolvido. A participação deverá ser enviada por meio do endereço eletrônico àqueles que estão nos assistindo pela internet e que vai aparecer na tela. O e-mail é escoladecidadanía.gmail.com. Convidamos, então, com muita honra e prazer, a nossa amiga, companheira e socióloga Vera Araújo para a sua conferência. Depois dessa bela apresentação, eu queria, antes de tudo, dar um bom dia a todos os presentes e a todos os que nos estão seguindo através da internet. Eu gostaria de iniciar essa conferência inaugural da nossa Escola de Cidadania com um trecho escrito por João Paulo II, numa sua carta encíclica, a Catequese Tradendi, onde ele diz: nós vivemos num mundo difícil, no qual a angústia derivante do fato de ver as melhores realizações do homem fugir de suas mãos e voltar-se contra ele, cria um clima de incerteza. Isso João Paulo II escrevia em 1979. Eu pensei, todos os mundos e todos os tempos são difíceis, no sentido que cada um oferece às pessoas que neles habitam desafios e oportunidades novas e peculiares, específicas. Imaginemos, não eram difíceis os primeiros tempos do cristianismo? Os tempos em que viveram as primeiras comunidades cristãs? Se nós lermos os Atos dos Apóstolos, eles nos contam com grande realismo, mas também com grande vivacidade, como foram acolhidos a mensagem de Jesus levada pelo apóstolo Paulo e seus companheiros. Como a cultura da época recebeu essa mensagem? Por um lado, provocou rejeição, né? Tumultos, perseguições, prisão, violência. Paulo conta nas suas cartas o que ele teve de sofrer pelo anúncio que ele dava. Mas, por outro lado, muitas pessoas de todas as classes sociais aceitavam, acolhiam, se admiravam, aderiam. Então, existia sempre esse dinamismo, não é? Pró e contra, desafios e oportunidades. Mas não foi só nos primeiros tempos do cristianismo que existiam dificuldades. Se nós olharmos
o século passado e o nosso mesmo século, o dilagar do cristianismo em todas as partes do mundo e a ação, inclusive, das pessoas de bem, que não tinham nenhuma crença, sempre foi acompanhada por enormes dificuldades. Quando se procura testemunhar a paz, o amor, a justiça, tem quem aceita e tem quem repudia. Basta pensar nos tempos modernos, né, os mártires de Angola, do Burundi, da Coreia do Sul. E, atualmente, o que está acontecendo no Paquistão, na China, no Oriente Médio, só para dizer alguns exemplos. O que me leva a afirmar que todos os tempos são tempos difíceis. São tempos de martírio e são tempos de mártires. E como é o nosso mundo? O mundo da globalização econômica e financeira. O mundo do pluralismo religioso e ético. Né? O mundo da diversidade cultural e dos costumes, das desigualdades crescentes, não obstante a grande produção de bens materiais. As desigualdades são crescentes no mundo inteiro, em modo particular na nossa América Latina. O nosso mundo das inúmeras guerras locais, da violência terrorística, da insegurança, da desconfiança. O nosso mundo é sempre e ainda um mundo de oportunidades e desafios. Não diversamente de todas as outras épocas históricas. Mas existe algo que o caracteriza, o nosso mundo, né? Que faz que as suas dificuldades sejam as suas dificuldades e não outras. Portanto, o que o caracteriza no todo, no conjunto, é o que nós, sociólogos, chamamos complexidade. É um mundo complexo, termo muito usado hoje pelo pensamento social, político, para indicar que o nosso mundo é um mundo de encontro dos contrários. Encontro dos contrários. Ou seja, harmonia das contradições. Em que sentido? No sentido que nós que habitamos esse mundo complexo temos que aprender a viver entre certezas e incertezas. Temos que aprender a reconhecer a relação entre o todo e as partes, entre os indivíduos e a sociedade. Temos que considerar a unidade na diversidade e a diversidade na unidade. Temos que aprender a distinguir sem separar. Temos que aprender a reconhecer a simbiose, né? A ligação entre ordem e desordem. Temos que tratar o paradoxo. Muitas vezes no mundo moderno se diz, mas isso é um paradoxo. O paradoxo quase visto como uma coisa negativa. Temos que aprender a vê-lo como uma oposição a certos dualismos que se contrapõem de maneira negativa. Temos que aprender a religar, a atar, sem fundir ciência, arte, filosofia, espiritualidade, vida e ideias, ética e estética, ciência
e política. Em uma palavra, saber e fazer. Temos que aprender tudo isso para poder viver nesse mundo complexo. Essa situação é nova na história da humanidade. Assim como está acontecendo, é nova. É uma mudança de época, como utiliza essa expressão muito bem Papa Francisco. Essa situação necessita ser compreendida com um método novo e ser organizada e gerenciada globalmente e não mais setorialmente. Diante disso, não é o caso de ficar com medo, amedrontar-se, não? Admirar-se, perder a esperança, se esconder, fechar os olhos, não quero olhar para isso. E muito menos fechar o coração e a mente de frente das dificuldades. A Escola de Cidadania, que hoje exatamente está nascendo, ela é um espaço certamente leigo, mas de grande luz. Aquela luz que jorra continuamente na mensagem de Jesus de Nazaré e que foi vivida por ele. E é uma luz que pode iluminar, normalmente, os túneis de escuridão da história. E essa vida que está, esse mundo que estamos vivendo hoje, é certamente um desses túneis. A Escola de Cidadania, como já foi dito, mas que eu quero repetir, ela vem no caminho da obra de Maria do Brasil continuar e atualizar uma tradição muito sentida e muito amada pelos membros do Brasil. Estou falando exatamente da escola social, que nos ajudou a viver o nosso ideal no social e permeou, né, todas as obras sociais que existiram e que existem no Brasil. Estou falando também da Universidade Popular Mariana, a UPM, que deve continuar a nos ajudar a penetrar a fé como doutrina e como vida e também a doutrina social da Igreja. Por que, então, a Escola de Cidadania? A Escola de Cidadania abre um espaço ainda mais largo, amplia as suas fronteiras para um engajamento de todos, mais abrangetor diante desse mundo que está chegando. Naturalmente, pela sua natureza e conservando a sua autonomia, ela está em sinergia com todas as agências culturais do movimento dos focolares. Economia de comunhão, o movimento político por a unidade, escolas cívicas, as inundações, a Universidade de Sofia, etc., etc. Dito tudo isto, nesse momento eu queria chamar todos, convocar todos, cristãos e não cristãos, pertencentes ou não à obra de Maria, para atingir um objetivo, para alcançar um objetivo. Qual seria o objetivo que nós queremos atingir? 2, estudar, investigar, analisar, compreender e aprofundar todas as realidades em que vivemos. Todas, pessoais e comunitárias, familiares e civis, políticas e econômicas. Então, estudar, compreender, aprofundar, analisar. 2, buscar as causas e encontrar as possíveis soluções para transformar esses desafios em oportunidades.
a chamada é para todos, porque todos os cidadãos hoje têm uma responsabilidade. A responsabilidade se alargou, não é mais de poucos, é de todos. Frente ao desencanto que atinge a muitos, frente às indiferenças e ao individualismo crescente, frente à desconfiança nos homens e nos sistemas políticos e econômicos, nós todos temos o dever de reagir. Não é mais o tempo dos especialistas, dos cientistas, dos pensadores, dos proprietários do saber. Esse é o tempo da responsabilidade generalizada, da generosidade civil e política. É o tempo de chamar, de avocar a realização da justiça, da liberdade, da igualdade e da paz, que inclui, mais do que nunca, a capacidade de sofrer com a sociedade. Não só sofrer por si mesmo, mas as dores sociais. É uma tarefa árdua. E para realizá-la, a nossa Escola de Cidadania conta com um horizonte, com um chão bem sólido, sendo expressão do movimento dos focolares, como foi dito, a sua inspiração principal é o carisma da unidade, daquela unidade que Jesus pediu ao Pai, que todos sejam uma só coisa. Aquela unidade é dom de Deus. Eu sei que todos estamos bem convencidos disso, mas quero sublinhar com força. Essa unidade é dom de Deus. Mas acontece através da vivência do amor evangélico, do ágape gratuito e desinteressado, pregado e vivido por Jesus de Nazaré. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Até a doação final, até a cruz. Esse amor, esse olhar amoroso, esse olhar cheio de amor, é uma forma extraordinária de conhecimento. Quem ama, vê e conhece pessoas, situações e coisas no íntimo, no profundo. O olhar amoroso não desdenha, però, situar-se, descer, entrar na história, no concreto da vida, no concreto dos acontecimentos, e procura ler os sinais dos tempos, os anseios da humanidade e também o trabalho do espírito nas vicissitudes da nossa época. Não é um olhar teórico no sentido de abstrato. É um olhar que desce, que entra no concreto da vida. Essa ferramenta, diremos, do amor está sendo descoberta. Não estamos fora do tempo. Está sendo descoberta na contemporaneidade por várias ciências humanistas como necessária e até capaz de entrar e de lidar com os desafios, com as dificuldades e até com os conflitos que permeiam a modernidade. O amor ágape, que é a racionalidade científica formal da época moderna, considerou uma coisa tão rara que a utilizou somente na vida privada, na vida familiar, na vida dos amigos, e que agora está chamando esse amor ágape como necessário na vida pública, nas relações macro das instituições políticas e administrativas e nas estruturas econômicas. E assim, a sociologia, o direito,
a economia estão invocando o amor ágape como paradigma de relações sadias, relações construtivas e cooperativas para sanar as feridas dos nossos sistemas. É interessante como ainda em 1949, portanto, muito longe, Chiara escreveu um artigo para uma revista. A revista era La Via, O Caminho, dirigida por Gino Giordano. E ele tinha pedido a ela um artigo para essa revista. Chiara escreveu esse artigo, se chama Ressurreição de Roma. Nesse texto extraordinário, profético, mas perfeitamente dentro da realidade de Roma daquele momento, que era depois da guerra, Chiara indica um caminho, um método para ressuscitar Roma do seu estado de desolação espiritual, moral e material. Lendo esse artigo, fica bem claro que Roma é assim o protótipo, o paradigma de todas as cidades e todas as metrópoles de hoje. Qual é o caminho que Chiara indica? Qual é o método? Ela diz, não se trata tanto de anunciar, de pregar o Evangelho com palavras, e nem mesmo de fazer coisas. Trata-se de entrar em contato com o fogo, com Cristo, presente em nós e entre nós. E tudo e todos ver com o olhar de Jesus. Olhar amoroso e misericordioso. Trata-se de ser outro Jesus, outros Cristo. E então, se o amor reina, explode a verdadeira revolução. A verdadeira revolução que é transformação de tudo. Política e arte, escola e religião, vida privada e divertimento. Esse é o caminho que Chiara indica. Ora, seguindo esse caminho, esse método, o jeito de ver e de ser do amor sugere assumir hoje a arte do diálogo como método, como conteúdo e como lugar, espaço de conhecimento. O que é que significa o diálogo como método? Algumas coisas. Primeiro, reconhecer e aceitar. Reconhecer e aceitar a pluralidade de ideias, de opiniões, de opções. Coragem. Segundo, desejar de empenhar-se, de considerar as diversidades, não como um momento de contraste, de conflito, mas como ocasião de enriquecimento recíproco. Terceiro, a busca da verdade, aqui e hoje, é sempre possível de ser alcançada, porque a verdade é o absoluto, é Deus, que sempre conhecemos aos poucos e nunca totalmente. A busca da verdade é um caminho a ser percorrido com todos. E, enfim, a vontade sincera de obter o bem comum da sociedade, os interesses coletivos, o bem-estar dos cidadãos, a igualdade entre todos nos direitos e nos deveres. Isso como fruto dos nossos sentimentos e da nossa convicção da fraternidade que nos une, porque somos todos filhos e filhas do mesmo Pai. Isso quer dizer o método, o diálogo como método. O que quer dizer o diálogo como conteúdo? Abraça a inteira gama dos assuntos que habitam
as nossas sociedades. Teremos que enfrentar muitos assuntos, da visão do ser humano como único e irrepetível, e, ao mesmo tempo, ser relacional. A sociedade como um todo, que nasce e se desenvolve das relações e das interações que se dão entre os cidadãos, das conquistas civis e sociais, até a situação crítica da democracia liberal, vigente em muitos países, inclusive o nosso, com seu legado de deficiência ética e de consequentes comportamentos de corrupção generalizada. Teremos que enfrentar os efeitos da globalização econômica e financeira sobre nossas vidas, com as consequências em termos de trabalho precário, de desemprego, de imigrações forçadas e do perigo sempre presente do desfrutamento dos menos favorecidos e dos excluídos. Não poderemos ignorar a importância dos modernos meios de comunicação, que hoje marcam tão profundamente o nosso cotidiano. Às vezes, na maior parte das vezes, informando e formando condutas e normas não sempre convenientes à dignidade do ser humano. Teremos que enfrentar o cuidado com a nossa casa comum, o ambiente, que para nós deverá ser prioridade. Enfim, o nosso horizonte de assuntos será sempre mais abrangedor, o mais possível abrangedor. E o que é que significa o diálogo como lugar de conhecimento? Atenção, aqui é muito importante. O diálogo como lugar de conhecimento significa que a nossa escola vai se compor e se organizar como um verdadeiro e próprio laboratório de teoria e de praxe, de elaboração doutrinal e de investigação do real. Em uma palavra, de conhecimento que nasce da inteligência, da pesquisa e de sua aplicação na vida. Conhecimento e vida são as duas palavras chaves do nosso aprendizado. Todos os que quiserem fazer parte dessa aventura cultural vão ter que assumir alguns compromissos necessários para o bom êxito da escola e para o bom êxito da participação. Vamos ver esses compromissos. Nós somos exigentes, viu? Primeiro, assistir às palestras com pontualidade e continuidade. Uma escola não é uma estação rodoviária, não é nem um aeroporto, né? Mas é um espaço presencial e virtual, que exige esforço, diligência e dedicação. Segundo, não basta presenciar as palestras. Dá o melhor de si na participação ativa aos debates. Aqui não se trata de ouvir só os especialistas. Todos têm alguma coisa para dizer, para perguntar, para esclarecer, para comentar. Tudo com um só objetivo: chegar mais perto, não, da verdade das situações e das consequências e dos desafios. Terceiro, comprometer-se com o aprofundar os assuntos que são dados nas aulas por meio de conversas, troca de opiniões com amigos e conhecidos. Ou seja, a escola deve sair da aula e ir para as ruas, né, para os ambientes da família, do trabalho, do lazer.
Porém, a maior obrigação de todas é aquela que assumimos de fazer da Escola de Cidadania um ambiente no qual acontece aquilo que nós estamos procurando entender. Ela deve ser uma espécie de oficina, onde nasce um saber adequado aos tempos, capaz, portanto, de encarnar-se na vida cotidiana de todos nós. Nós temos que entre nós, aquilo já deve acontecer. Só assim nós podemos levar fora. Certamente estamos convencidos que pedimos muito, mas no tempo que nós estamos vivendo, os nossos tempos difíceis exigem homens, mulheres, jovens, idosos, capazes de serem generosos, capazes de abnegação, de desprendimento, porque só assim podemos alcançar a nossa meta. Tudo isso é um grande desafio, uma grande tarefa, que certamente é uma enorme construção. E certamente ela tem, assim, traços de suor, de fadiga, de sofrimento. Mas também ela tem traços ainda mais fortes de alegria, de gozo, de satisfação e também de beleza. Hoje estamos inaugurando a nossa Escola de Cidadania, a quem demos o nome de Gineta Cagliari como uma homenagem. De alguma maneira, eu acho que é um momento histórico para o movimento dos focolares, no Brasil e no mundo. Então, a música vai começar a tocar. A roda está aberta. Quem quiser participar, é só entrar. Muito obrigada. Bom, eu sou Ivana de Brasília e queria, em nome de todos e todas, agradecer esse, na verdade, muito mais do que uma aula, esse compromisso que a Vera apresentou para a gente. E dizer que eu estou já na roda, tá certo, Vera? Aceitando o convite. E tenho certeza que todos que estão aqui também. Então, vamos recomeçar, tá certo? Aí, um fala para eu falar próximo, o outro fala para eu falar distante. Não, é mais próximo. Próximo ou distante? Aí. Então, voltando. Nós queríamos relembrar também que as pessoas que estão nos pontos de transmissão podem enviar através do e-mail as perguntas. Então, a primeira, Vera. Geralmente, o diálogo termina quando começam as divergências. Como atingir a harmonia das contradições nessas situações? Nós vamos fazer blocos de 3 perguntas. Depois nós temos 2 perguntas da Sâmia de Viçosa. Por que se inserir na política quando sabemos que o pensar cristão neste meio só nos trará angústia e sofrimento e que, na maioria das vezes, não conseguiremos atender aos anseios da população? Vale a pena? Como levar o diálogo ao meio político quando vemos inimigos serem criados em razão de uma simples escolha partidária, diferente da do irmão ao lado?
É pergunta da Sâmia também, que é candidata a vereadora. Então, parece que vale a pena, né? O diálogo termina quando aparecem as divergências. Não, o diálogo começa. Se não tem divergência, não tem diálogo. O diálogo começa quando existem as divergências. Então, o diálogo exatamente é aquela arte, não é, de ligar ou de religar as opiniões contrárias, as opiniões diferentes. É no diálogo, na escuta um do outro, das suas razões, dos seus motivos, da sua visão do mundo, que acontece o diálogo. O diálogo não significa que a gente chega logo à mesma ideia. Absolutamente. O diálogo significa que um aprende do outro, que as verdades concretas são sempre limitadas. Vem uma coisa só de um lado, de uma perspectiva, de uma janela. Então, a gente tem que dialogar exatamente para poder chegar a ver, a entender, a entrar nas situações, nas dificuldades, com muitos olhos. Então, o diálogo serve para fazer isso sem brigar, sem se matar. E é isso que a gente tem que aprender. O diálogo se aprende. Né? Vale a pena se incentivar a atividade política quando... Bom, olha, existe só um modo, uma maneira de não incentivar a atividade política, a participação política. É se mudar para uma ilha deserta. O problema é que não existem mais ilhas desertas. Já povoaram tudo, certo? Então, temos que entrar na ação política, na atividade política, que não é isso que nós pensamos. A atividade política é a ação dos cidadãos, através de seus representantes, para realizar o bem da sociedade, o bem comum. Esse é o objetivo da política. Se nós transformamos isso numa atividade para pessoal, para os nossos interesses, isso é a deviação da política, não é a política. Então, nós temos que interferir nisso tudo para poder recolocar a política na sua verdadeira opção. Isso é importantíssimo. É como você vê uma situação, um desastre, e diz, não quero nem olhar para aquilo. Não pode. Vale a pena? Claro que vale a pena. Tem que valer a pena. Senão nós estamos nos distanciando da realidade. Estamos vivendo no mundo da Lua, que ainda, segundo os cientistas, não pode se viver lá não, né? Tem que viver aqui mesmo. Então, a ação política é alguma coisa, a nossa participação na atividade política é não só necessária, é obrigatória. É obrigatória. Terceira é como levar ao meio político quando vemos inimigos serem criados em razão de uma simples escolha partidária. Tem um provérbio popular que diz, não briga dois quando um não quer. Não é? Se um quer ser inimigo, mas eu não quero ser inimigo dele, então não somos inimigos. Ele sozinho é inimigo dele mesmo. É a história de não se amedrontar, é a história de não ter medo das situações difíceis. Não é? Como levar?
a gente leva do jeito que a gente sabe já. O problema é que nós nos amedrontamos. Com o ideal de Chiara, nós sabemos como chegar perto das pessoas. Nós sabemos como acolher as pessoas. E fizemos 1000 experiências, que quando nos chegamos perto, quando nos colocamos no amor, as pessoas não são exatamente como parecem. Quer dizer, são, mas tem também outras coisas boas dentro delas que ainda não surgiram, não explodiram. E que o amor vai fazer isso. Então, quando eu olho na televisão e vejo aquela briga toda, eu digo, mas minha gente, olha esse povo como gosta de brigar. Mas isso não me amedronta. Eu digo, é capaz deles, a gente não sabe não, mas é capaz deles saírem dali de braço dado um com o outro. Mas não é possível, eles estavam... É possível, é possível. Quer dizer, não se amedrontar com o que aparece, com as... A gente bota uma semente diferente. Também no nosso olhar, não vê as coisas, não só quando a gente está dentro da festa, no modo de ver as coisas, no modo de olhar. Tem algo mais, né, que nós podemos esclarecer e podemos, inclusive, contar para os outros. Essa é uma maneira nova de se pôr diante das coisas. Então, Vera, nós estamos recebendo aqui muitas mensagens de pessoas que estão em outros lugares, dizendo que estão dispostos a entrar na roda, que querem estar juntos. Então, nós já recebemos aqui de Belo Horizonte, de Santa Catarina, e temos uma pergunta lá da Mariápolis Glória. Gildes: Vera, o convite que você nos fez de estudar e fazer no aspecto estudar, não corremos o risco de cair somente na teoria? Você pode explicar melhor a questão do estudar? Deixa eu fazer logo essa cena. Essa aí eu gosto de responder. Olha, estudar é uma ação profundamente humana. Os gatos não estudam. As plantas não estudam. São os homens, os seres humanos que estudam, porque eles têm a capacidade de conhecer, de penetrar a realidade para poder depois transformá-la. O estudo é uma dimensão do conhecimento, é uma dimensão humana, profundamente humana. A mais nobre. Agora, ela pode se desviar, né? Como todas as coisas. Um fica lá no mundo das teorias. Mas dizia um grande sociólogo polonês, nada melhor do que uma boa teoria. Porque uma boa teoria nos ajuda a concretizar na maneira certa. Conhecimento e vida não são duas coisas diferentes, são duas ações, né, do mesmo ser humano. Cada vez que a gente despreza o estudo, nós estamos fazendo uma ação anti-humana. E nós estamos perdendo uma oportunidade. Cada vez que nós não concretizamos o que estudamos, fazemos a mesma operação. Então, vida, teoria e praxis, pensamento e vida são todos correlatos entre eles, ligados entre eles, para poder construir um mundo melhor. Ok. Mais
mais algumas perguntas aqui no nosso auditório. Parece existir uma apatia geral na sociedade, descrença das pessoas em relação à perspectiva de fraternidade e progresso. Como nos posicionar diante desse mundo apático e descrente? Não colocou o nome. Vera, a liberdade é um dos dons de Deus que nos permite, em nosso nada do amor, buscar a vontade dele. Como fazer que essa liberdade, o outro sinta, que nessa liberdade o outro sinta o compromisso de ser protagonista da escola e da obra? E a terceira. Como nos posicionamos diante da apatia, da descrença, não sendo nós apáticos e descrentes. Porque o problema não é que os outros são apáticos e descrentes. O problema é que nós, não sempre, mas muitas vezes, somos apáticos e descrentes. Esse é o problema. Se nós formos, acreditamos, temos confiança, nos lançamos, isso aí é contagiante. As pessoas se contagiam. Se você não é e fica aí olhando assim de um lado do outro, vamos ver como é que é, mas não, ele não é assim, ele não é assado. Aí não pode. Nós nos posicionamos. Nós não posicionamos nada, nós acreditamos, nós temos fé, nós temos esperança e nós temos caridade. Nós temos fé e esperança no amor concreto, nas relações que temos com as pessoas e na sociedade. O problema da liberdade é sempre um problema complexo, porque a maior liberdade é exatamente realizar o desígnio de Deus sobre cada um de nós e sobre todos. Então, isso não se prega, isso não se ensina, isso se vive. A liberdade se vive. As pessoas devem olhar para a nossa vida e dizer, essa é uma pessoa livre. Aí vem a vontade de saber por quê. Mas se não vê isso, somos todos ligados, acorrentados, em mil maneiras. Então a gente tem que procurar viver a nossa liberdade, ser realmente homens e mulheres livres, daquela liberdade que significa realizar a vontade de Deus, que significa realizar o desígnio de Deus, que significa amadurecer como pessoas, como seres humanos. Isso é a liberdade real e verdadeira. Então isso tem uma força em si mesma. Vai contagiar as pessoas, vão perguntar, vão querer saber, porque todos querem ser livres. E às vezes procuram a liberdade fora da liberdade. Procuram a liberdade na escravidão, pensando que é liberdade. Então temos aí um terreno, uma tarefa bem interessante. Bom, Vera, essa vai ser a nossa última pergunta. Aceitar a pluralidade. Como? Aceitar a pluralidade. Sim. Busca da verdade e do bem comum. Como fazer isso diante do erro humano? Chiara dizia, fazer-se um, menos no pecado. Pluralidade. Busca da verdade, bem comum. Como fazer isso? Eu acho que o pecado, não somos nós que decidimos quem peca e quem não peca. Mas
Jesus nos disse de não julgar ninguém, nem nós mesmos. Então, esse olhar não está certo. Não podemos olhar as coisas e dizer, aquele ali está pecando. Aquele ali está errando. Não é o jeito bom, não é, de fazer isso. Fazer-se um, que ela nos ensina muito bem, e eu aconselho de reler o que ela diz sobre fazer-se um, exatamente é esvaziar-se, tirar isso tudo da nossa cabeça e do nosso coração. Se nós fizermos isso, teremos a capacidade de ajudar o irmão, se é necessário, a olhar com olhos novos, a limpar os olhos, a procurar o bem e não o mal, porque ele tem essa capacidade. Só que ninguém ajudou ainda ele a utilizá-la. Ele tem a capacidade de olhar para o bem comum. O pluralismo não é uma coisa que chegou, não. O pluralismo está dentro da criação de Deus. Deus criou o mundo plural, não criou ele de um jeito só. Basta abrir os olhos. Olha a natureza. Olha o mundo animal. Olha o mundo dos seres humanos. É tudo plural. Então isso aí não é um problema. Somos nós que fazemos disso um problema. Isso é uma riqueza. Vocês imaginem a natureza tivesse uma cor só. Horrível, não? Ela é linda exatamente porque tem todas as cores. E todas as nuances de cores. Imagine a humanidade fosse toda igual. Horrível. Né? Tudo como latinha de Coca-Cola. Tudo igual. Horrível. Ela é linda, a humanidade, porque ela é toda plural. Ela é toda diferente. Todo continente por continente, cultura por cultura, pessoa por pessoa. Cada um é um ser único. Então, o pluralismo é uma beleza, além de ser uma riqueza. Então, não é que a gente tem que dizer como fazer se é plural. Não, a gente vai fazer exatamente porque é plural. Vocês entendem como a gente tem que mudar a mentalidade? Mudar os nossos paradigmas, nossos parâmetros, o nosso modo de olhar as coisas. Se não fizermos isso, não conseguimos. A gente não vai conseguir realizar a nossa tarefa. Mas como nós queremos fazer isso, não é isso? Nós queremos fazer isso? Queremos. Então, nós concluímos essa nossa primeiro encontro com essa convicção, que nós podemos. Nós queremos e nós podemos. E nós queremos e podemos não fazer isso, cada um por si, mas juntos. Realmente juntos, com Deus entre nós, com a força dele, com o Espírito que nos guia, com a nossa boa vontade, né? Com a nossa convicção de que é possível. É possível. Pensar que já tem um mundo de gente por aí que pensa que outro mundo é possível. Isso é já uma coisa maravilhosa. Tem um mundo de gente por aí dizendo que outro mundo é possível. Então, também nós vamos fazer a nossa parte, colocar o nosso tijolo para construir esse mundo novo, que é possível. Não só é possível, ele já está sendo construído. O fato que existem pessoas no mundo inteiro que estão olhando desse jeito, significa que o mundo novo está nascendo. É já entre nós.
Então, mais uma vez, Vera, nós queremos muito agradecer essa oportunidade de fazermos a nossa aula inaugural, e que é a primeira atividade do nosso primeiro curso da Escola de Cidadania, que é o curso Arte do Diálogo, que tem a sua primeira atividade hoje, e nos próximos meses nós teremos mais 3 módulos que vão dar um total de 8 aulas. E brevemente nós teremos mais informações que serão repassadas a todos. Para encerrar, nós gostaríamos de fazer alguns agradecimentos. Primeiramente, a gente realmente foi um presente ter a Vera aqui entre nós, e fazer um agradecimento às voluntárias que estão aqui reunidas na Mariápolis Santa Maria, que permitiram e que abraçaram essa aula inaugural da Escola de Cidadania. Então, muito obrigada a todas as voluntárias. Uma saudação à Maria do Carmo, que não está aqui com a gente, mas com certeza está nos ouvindo lá na casa dela. E também ao Centro Mariápolis, aqui de Santa Maria, que nos acolheu e que preparou tão bem, né, Vera, com tanto amor, essa acolhida aqui da aula inaugural. E uma saudação especial à equipe de transmissão, porque também fizeram um trabalho muito importante, né? E que ontem, depois que todo mundo já tinha ido para os quartos, eles ainda ficaram aqui trabalhando, e hoje de manhã, antes da gente chegar também, então a gente queria uma salva de palmas para a equipe de transmissão. E só relembrando a todos e todas que na terça-feira, dia 30, às 21 horas, teremos uma retransmissão dessa aula na TV Tropicana, que é tvtropicana.com. Então, assim, a gente encerra essa nossa aula inaugural, fazendo esse desafio que todos entrem na roda e que a gente realmente possa corresponder a esse desafio que foi colocado para a Vera na Escola de Cidadania. Então, muito obrigada a todos e todas.